No vídeo de hoje nós veremos quais são as importâncias do mito para compreendermos um pouquinho mais sobre o ser humano. No entanto, antes aqui eu quero fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto ou se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Ao se falar de mito, gera alguma confusão, porque mito pode ser considerado aquilo que é muito bom, assim, um mito, quando o cara é muito bom no jogo ele é chamado de mito e tudo mais, ou com uma mentira, isso daí é um mito, não é verdade. Não é nenhuma dessas duas colocações que eu quero trabalhar nesse vídeo. Eu quero ver a questão do mito na questão sagrada, na questão religiosa, principalmente dos povos antigos ou de algumas tribos. Então, mito aqui no sentido que se liga com as divindades e tudo mais. E nesse vídeo eu quero explicar duas importâncias que esses mitos podem trazer para compreendermos um pouquinho mais o ser humano e também 4 funções que o mito tem, que uma das 4 funções que o mito deve ter para ser considerado como tal. Então vamos lá? A primeira função é histórica, principalmente como fonte histórica. Porque o mito, ele narra alguma coisa de um povo que viveu ou que vive ainda hoje. Isso daí a gente pode traçar algumas características dessa sociedade através do mito, tal como alguns historiadores usam obras de filmes, livros, teatros e tudo mais. Através dessas ficções, eles tiram algumas análises. O mito a gente consegue fazer a mesma coisa. Então a primeira importância é como fonte histórica. Por que ainda muitos historiadores utilizam o mito? Na aula de história você tem? Porque você está vendo de uma forma diferente sobre aquele povo, sendo essa uma forma de explicar algumas características dessa sociedade. Inclusive, sobre fontes históricas, eu fiz um vídeo todo dedicado sobre o tema. Fica aqui o card caso você queira conferir. Já o segundo motivo para a importância do mito, porque ela foi a primeira forma que o ser humano conseguiu criar de forma sistemática para explicar o universo. Como já falado lá no vídeo do significado do ser humano, tá aqui o card caso você queira conferir, uma das diferenças do homem para os demais animais da natureza é que nós temos a questão da sapiência, ou seja, o desejo de saber. O homem, por natureza, deseja conhecer, deseja saber. Isso daí vai motivando a gente ter várias mudanças na nossa vida. Isso daí a grande maioria das pessoas tem esse desejo em si. Você, pensa aí no fundo do seu coração. Você tem um desejo de saber alguma coisa? Seja ele o que for. Não precisa ser sobre história, matemática, ciências. É sobre qualquer assunto. Então, pensa no fundo do seu coração. E quando você deseja saber algo, você fica quieto ou você busca respostas? O mito foi a primeira forma que eles conseguiram de sistematizar essa explicação. Então, olha lá, estava acontecendo fenômenos no mundo, eles queriam explicação, eles criaram o mito. Tanto que os filósofos gregos, eles quando criaram esse tipo de forma de explicar o mundo, eles não estavam satisfeitos com os mitos. Daí criaram a filosofia. Porém, é tema para outros vídeos. Agora nós veremos sobre as 4 funções que o mito deve ter para ser considerado como tal. Classificação esta exposta por Joseph Campbell, um antropólogo muito bacana, que ele fez um livro, inclusive, até uma série de TV depois, chamado O Poder do Mito. Eu vou resumir aqui nessas 4 funções. O mito, ele deve ter uma dessas 4, ou as 4 juntos, ou 2, 3, enfim. Se ele tiver uma dessas 4, ele é considerado um mito, e isso é importante. Vamos lá, da primeira, que é a questão do místico. A primeira função é de encantar. São histórias que envolvem as pessoas, no qual elas ficam conectadas com a sociedade, com aquela cultura delas, de uma forma assim amena e tranquila, tal como histórias. A gente não acompanha histórias hoje que a gente gosta de assistir por se divertir, por se encantar, porque acha legal e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui dos super-heróis. A gente não assiste histórias sobre eles porque é místico, magnífico, nossa, como isso é possível, não sei o quê. O mito tem essa mesma função. Aqui, como exemplo, vou trazer a da mitologia nórdica, no qual, para eles, os escandinavos, eles acreditavam que Odin, perto ali do solstício de verão, ele passava de inverno, perdão, ele passava entregando presentes com a sua rena voadora de 8 patas e tudo mais. Isso para encantar as questões e tudo mais. Eu já fiz um vídeo, inclusive, mostrando que aqui é uma das características que lembra o Papai Noel. Jingle bells, jingle all the way. Então é uma das origens possíveis dele. Tá aqui o card também. Nossa, esse vídeo já foram 3 cards, hein? Mas enfim, uma coisa conecta a outra, hein? Vamos lá.
Já a segunda função que o mito pode ter é cosmológica, aqui no sentido sobre como o universo se organizou, se originou e como funcionam as regras. Por exemplo, ainda na mitologia nórdica, lá dos escandinavos, quando chovia e trovejava, eles acreditavam que era o Thor passando pelos lugares com seu machado, seu martelo, perdão, fazendo os raios. Inclusive, ele era associado à fertilidade. No entanto, existem outros mitos que mostram sobre a origem do mundo. Algumas tribos indígenas brasileiras, inclusive, eles acreditam que o universo, o ser humano, ele estava fechado numa pedra, vem o pica-pau, começou a bater nessa pedra, ela abriu um buraco e as pessoas começaram a sair de lá. Eles estão explicando a origem do ser humano, quando é que a gente começou. Ou tem algumas tribos esquimós, alguns esquimós acreditam que nós todos estávamos num poste, teve um terremoto, caíram assim as pessoas e começaram a viver e tudo mais. É de uma forma fantasiosa, mística? Sim, mas aqui tem a função de explicar alguns fenômenos, trazer algumas respostas que eles não tinham antigamente. Já a terceira função do mito é a sociológica, de explicar as regras e as condutas sociais como deve seguir. Então, através do mito, eles colocavam o que é que um povo dessa parte deve fazer, o que é certo, o que é errado. Eles usavam isso como instrução social. E a quarta função é pedagógica. O mito tem a função de ensinar às futuras gerações o que é certo, o que é errado, ainda bem vinculado com a primeira. E aqui nós vamos usar o exemplo dos gregos, que o mito, uma das funções que eles tinham para ele, inclusive através da poesia, era de mostrar para um grego tudo que era correto, unificando inclusive com a língua grega, a cultura grega estava com esses deuses, o que eles devem fazer e como ensinar para as crianças. A maioria dos mitos gregos tinham como função isso, explicar o que era certo e errado. Vamos trazer aqui um exemplo dos 12 trabalhos de Hércules. Qual que é o grande ensinamento do que é ser um grego aqui? Hércules, ele, para conseguir os objetivos dele, ele ficou lá de boa ou ele se esforçou pra caramba? Era a mesma coisa um grego. Principalmente se o cara era um guerreiro. Ele tinha que se esforçar absurdo. Então fica assim. E aí, conseguiu entender quais são as importâncias do mito e quais são as 4 funções que ele pode conter, seja uma, seja duas, seja 3 ou seja as 4? Se sim, comente aqui conosco qual a parte que mais lhe chamou a atenção. E para fechar esse vídeo, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, que é um mito da minha vida, que ela tem essas 4 funções com tudo. Muito obrigado, amor. Quero deixar um agradecimento a todos os antropólogos, sociólogos, historiadores que se afincam a estudar isso e simplificar de uma forma que todos nós conseguimos entender. Valeu! E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Porém, aqui no vídeo nós vamos explicar 2 importâncias e... sem contar que isso é uma forma... 2... 13. Bom, enfim, isso daí quer dizer o quê? Vou tirar esse bom, enfim. 1, 2, 3 e... Enfim, o mito foi essa... 1, 2...